Olha só, gente. Esse exercício, eu digo que é a parte mais... Como eu posso dizer? A parte que vai exigir um pouquinho mais de você é na questão de você fazer o esboço do gráfico e descobrir qual é a integral que vai calcular a área. Porque o cálculo da integral em si é muito simples. É a integral de uma potência, né? De menos 1 até 8, talvez você tenha que repartir isso aqui em duas integrais, enfim. Vai depender do seu rabisco aqui, do seu esboço do intervalo. X elevado a 1/3 é a mesma coisa que você escrever assim, y igual a raiz cúbica de x. A diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada é assim. Se a raiz quadrada está aqui, pense bem. A raiz cúbica de um número, vamos supor que você está aqui no 8. A raiz quadrada do 8, a raiz de 9 é 13, então vai ser um pouco menos do que 3, né? A raiz cúbica do 8 já vai dar um número menor ainda. Você vai lá para frente, vou pegar um 64, por exemplo. Bem aqui na frente tem um 64. A raiz quadrada do 64 dá 8. E a raiz cúbica do 64 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 64, 3 vezes, né? Multiplicado por ele mesmo dá 64. Que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e dá 64? É o 4, tá vendo? Então aqui no caso seria a raiz cúbica que já está aí na altura 4. Então a raiz cúbica em relação à raiz quadrada, ela é mais achatadinha. Mas o jeitão do gráfico é o mesmo. E outra diferença, a raiz cúbica permite números negativos e mesmo assim a resposta ser real. A raiz quadrada, se você colocar um número negativo, raiz quadrada de menos 4, esse número não é real. Então, você tem como esboço do gráfico algo assim. Veja que o autor nem deu a você o esboço desse gráfico, né? Ele quer, você tem então mais ou menos, prego mais ou menos assim, e para o lado de cá, assim. Mais ou menos isso seria a raiz cúbica. Seria y igual a raiz cúbica de x. E é para você ir do menos 1 até o 8. Do menos 1 até o 8, vamos supor que você vem daqui, ó, menos 1 aqui. Vamos imaginar que o 8 esteja aqui. Se você vier aqui do menos 1 até o 8, você terá esse pedacinho aqui que está abaixo do eixo x, e depois o restante está tudo acima. Então, por isso eu disse a você, ó, calcular a área, calcular a integral, aqui não é o maior problema. O maior problema é você fazer esse esboço e determinar quais as integrais que vão calcular, de fato, a área. Então, quantas integrais eu tenho que usar aqui? 2. Eu não posso integrar de menos 1 até 8 direto. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui, ó, do menos 1 eu paro no 0, e depois eu vou do 0 até o 8. Depois você soma? Oi? Depois você soma? Ah, exatamente, adicionar. Então aqui a área será então igual a integral de menos 1 até 0, função de cima menos função de baixo. Gente, função de cima aqui, quem cerca a região por cima é o 0, é o y igual a 0. Olha aqui, 0, menos função de baixo. A função de baixo é a raiz cúbica, que é o x elevado a 1/3, dx. Depois, mais a integral de 0 até 8. Função de cima é a raiz cúbica, que é o x elevado a 1/3, menos a função de baixo, que é 0, dx. Então, o seu trabalho é calcular essas duas integrais, né? Essas duas integrais. Então, ficará assim, ó. Esse aqui, 0, desaparece. Esse menos pode ser integral, vai ficar menos x elevado a 1/3 mais 1, dividido por 1/3 mais 1. Integral de potência, né, gente? Aqui variando aqui de menos 1 até 0, mas aqui também do mesmo jeito, ó, x elevado a 1/3 mais 1, dividido por 1/3 mais 1, variando de 0 até 8. Está vendo que a integral é mais fácil de todos? Integral de potência é muito tranquilo.
Então vamos ver quanto é que dá aqui. Dá 4 terços embaixo, né? Esse 4 terços embaixo fica lá em cima 3 quartos de U elevado a 4 terços. Não, X. De U? Pois é, X elevado a 4 terços. Variando de menos 1 até 0. Depois mais, de novo, 3 quartos de X elevado a 4 terços, variando aqui de 0 até 8. Troca lá o X por 0, menos, troca o X por menos 1. E aqui você tem que trocar o X por 8, menos trocar o X por 0. Enfim, continha simples. Eu tenho certeza, eu estou crendo, né, que se eu informasse para você o gráfico, você conseguiria escrever essas integrais aqui. Penso que sim, né? Mas aí você precisa botar no Professor, eu preciso colocar para você esse número aqui, né? Sim. Com a calculadora que você entra com a expressão, só mudando também os números, você vai fazendo os pontos e passa a curva. Essas calculadoras grandes, né? Não, essa aqui. Mas você monta aqui. Mas isso aí fica... Não, você vai vai demorar. Mas o tempo da sua explicação... Você conseguiu, né? Pois é. Oi? Você vai colocar o gráfico na prova? Depende. Função quadrática não, gente. Isso aí, até porque eu quero cobrar de vocês isso. Vocês têm que poder fazer esboço de gráfico de função de segundo grau. Agora, uma coisa assim, igual eu vi que o próximo exercício, ó, é o 56, parece que é assim, x elevado a 1 terço menos x. Acho que é isso, né? Pois é, aí não dá para eu exigir que você saiba fazer o gráfico dessa função aqui. Não é? E esse aqui eu informo para você. Eu acho que esse gráfico aqui vai ficar negativo. Acho que esse gráfico aqui vai ser um negócio assim. Assim. Uma coisa desse jeito. Tá vendo? Então, uma coisa que foge desse comum, tudo bem, eu te dou o gráfico. Agora, reta, função de segundo grau, mas vocês fazem. Não, do arco também eu informo gráfico do arco cosseno, do arco seno. Arco tangente eu já quero que vocês saibam. Se fosse daquele ali, você daria o gráfico, então, pra gente. Mas não precisa. Ó, se fosse calcular a área, tudo bem, eu te daria o gráfico. Imagina, não dá para querer que você saiba o gráfico daquilo ali, não. De forma alguma. O que eu quero de vocês, gente, é o basicão lá. É o alicerce. Então faz um quarto tangente. Vamos fazer. Deixa eu só terminar isso aqui. Ó, trocando aqui ó, o x por 0, menos trocar o x por menos 1, hein? Cuidado com essa continha aqui. Trocando o x por 0, eu acho que todo mundo está vendo que dá 0. Então vai ficar assim, 0 menos. Aí vai trocar o x por menos 1. Aí vai ficar assim, menos 3 quartos, menos 1 elevado a 4 terços. É isso, né? É isso. Agora eu vou trocar o x por 8. Aí vai ficar assim, mais 3 quartos, x troca por 8, elevado a 4 terços. Continha aqui agora, menos o que acontece quando você trocar o x por 0, que dá 0. Isso mesmo. Gente, aqui é menos 1 elevado a 4 dividido por 3. Se você escrever isso aqui como raiz, você verá que isso aqui, na verdade, é raiz cúbica de menos 1 elevado a 4. Quando você pega o menos 1 elevado a 4, isso dá 1. E fica a raiz cúbica de 1, que é 1. Então esse rapazinho todinho aqui vale 1. Então isso aqui tudo vale 1, menos com menos dá mais, então sobra só o 3 quartos. Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Então isso aqui dá 1, menos com menos dá mais, então ficou assim 3 quartos. Esse 8 aqui é 2 ao cubo. Vai ficar assim mais 3 quartos, 2 ao cubo elevado a 4 terços. Lembra que você vai multiplicar expoente com expoente. 3 multiplicado por 4 terços, cancela, dá 4. Então vai cancelar esse com esse, fica 2 a 4. 2 a 4 é 2 vezes 2, 4, 8, 16. Dá 16. Então ficou assim 3 quartos mais 3 quartos vezes 16.
Aqui eu não vou simplificar, porque já os denominadores já estão iguais. Vamos fazer assim, ó, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ficou 48 mais 3 dividido por 4. 48 mais 3 dividido por 4. 48 com mais 3 dá 51. 51 dividido por 4, unidade diária. Ok? Você podia simplificar também, o 16 com os dois 4, não podia? Não, porque esse 16 está multiplicando só isso aqui, não é todo mundo. Se fosse aqui um parente, tivesse um parênteses aqui, aí poderia. Mas do jeito que está aqui, só está multiplicando essa fraçãozinha. Certinho?